Convidamos o Tenente Coronel Aviador Luiz Felipe de Moura Doura, do Comando de Operações Aeroespaciais, com a terceira apresentação de trabalho científico, cujo título será a importância do acompanhamento de cenários prospectivos para o espaço exterior. Gostaria de agradecer ao Coronel Nogueira, toda a equipe de coordenação, Tenente Luana, por esse maravilhoso evento. Gostaria de agradecer ao Brigadeiro Flávio pelo convite e o Tenente Brigadeiro Montenegro, o Brigadeiro Dani e o Brigadeiro Rodrigo, meu chefe, por autorizar a minha vinda. Como o professor Pedro falou antes da minha apresentação, fiz uma homenagem sincera e muito justa ao VNE. Para notícias boas, eu não consegui participar ontem do evento, porque nós ministramos aula lá no Centro de Operações Espaciais a um grupo grande do CENIPA, que é um curso de investigação de ocorrências espaciais. E esse curso vai formar pessoas para trabalhar diariamente para evitar acidentes, tanto em centros de lançamento como em centros de controle. Então, a gente tem boas notícias para 2024, estamos em franca expansão e esse curso vem muito a melhorar as operações da parte espacial. Eu sou o salvador do Grupo 99, saudei o Coronel Cássio e a turma que assistiu conosco. Fiz o curso de guerra eletrônica no ITA, fechado de guerra eletrônica no ITA em 2008, 2009, e fiz um pequeno curso, depois trabalhei numa empresa francesa, na Thales Alenia Space, desenhando, construindo, testando e lançando um satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, que a professora Inês apresentou aqui para a gente na parte da manhã. Esse satélite distribui internet toda larga e faz o apoio a operações militares com comunicações seguras na banda X. Comigo lá na França tinha dois capitães, o capitão Silveira e o capitão Rafael, estavam comigo lá na França nessa parte de desenvolvimento e teste de lançamento da SDC. O capitão Rafael trabalha comigo na parte de engenharia de satélite. A gente controla constantemente satélite. Hoje, por volta das 5 horas, a gente vai falar aí para ter um apontamento aí toda a região do Brasil, essa parte de questão de internet. Hoje, é muito complicado a gente imaginar um emprego militar sem a parte espacial. E essa apresentação eu vou passar por todos os produtos, todos os serviços que o espaço presta, a parte militar. E o espaço, ele não é um ambiente gostoso, um ambiente agradável. Ele é um ambiente muito difícil de se operar. As temperaturas do espaço variam abruptamente de menos 100 a 65 graus Celsius. Nesse caso, o satélite já estacionado nas defesas de comunicações estratégicas, para a CDC. E no nosso caso, do nosso satélite de sensoramento remoto, o satélite Elessônia, ele começou as operações recentemente. Ele passa em cima do Brasil, imagens da tecnologia SAR, e a temperatura dele chega em menos 65 até 175 graus. Toda vez que ele gira em volta da Terra, ele entra num período de sombra e sol. E ele tem que aguentar essas variações abruptas. Então, o espaço é um ambiente bastante ruim de se operar. E hoje ele é um ambiente constante disputa. Os locais, as posições espaciais são importantes para ter esse serviço. Então, o espaço é considerado hoje um ambiente congestionado, competitivo e contestado. Essa apresentação, a gente vai entender as operações espaciais militares. Não, a parte civil, a gente não vai abordar o desenvolvimento civil, todo o apoio à parte civil a gente não chega a aprofundar, mas eu queria deixar uma semente de futuro. Até que a professora Inês apresentou pela manhã o livro que eu tinha, desse livro eu puxei uma ideia, a gente vai discutir aqui depois na parte de debate. Todo o material da aula é totalmente extensivo, tudo fácil de encontrar na internet, sempre vai ter embaixo o link. Então, vou passar rapidamente sobre as operações espaciais. Esse ano a gente já fez um seminário sobre a criação de força espacial. Então, essa parte já foi citada lá, mas também todo mundo viu, eu vou voltar nessas operações espaciais, nos produtos que
a parte militar, o campo de batalha, recebe no espaço, e por fim vai entrar nas ameaças que a gente tem visto hoje, que impactam a operação espacial, os inimigos da parte espacial, e por fim essa semente futura. Tudo que gira em volta da Terra é um artefato feito pelo homem e tem uma aplicação, a gente chama de satélites, são satélites artificiais, e o satélite, quando avançar, ele desenvolve uma trajetória. E essa trajetória ela é alterada de maneira muito difícil, muito complicado alterar uma órbita. Então, a partir do momento que ele foi colocado numa órbita baixa ou numa órbita geoestacionária, ele tende a ficar lá por muitos anos. E essa órbita tem características de passar para o nosso todas as órbitas são elipses, tem o seu ponto mais próximo, chamado de perigeu, o ponto mais distante, chamado de apogeu. E ela descreve esses períodos. E uma coisa que está em órbita é que ela não tem gravidade. A gravidade realmente precisa estar atuando para que esse objeto continue girando em volta da Terra. Então, esse objeto está sempre caindo, mas ele não chega a ter contato com a superfície da Terra. Então, esse giro é a órbita. Se a gente imaginar que eu vou pegar uma coisa e jogar para cima, e essa coisa vai entrar em órbita, não é verdade. Eu preciso estabelecer uma força, uma velocidade de giro em volta da Terra para que isso seja alcançado. E aí, uma pequena explicação do que seria essa órbita. So contrary to what you see in movies, spacecraft can't just sit around space near a planet because they fall right into it. To stay in space, we need to get into orbit. So first we take off from Earth's surface, fly up past the atmosphere, and keep accelerating more and more, so that we start looping around Earth before we can fall back into it. Now we're in orbit. This is where we're in the super cheap, because even though we're still pulled downwards, we're just sort of free falling back onto our trajectory. Now, for example, to get to the moon, we need to point forward and fire our engines to expand our orbit until it intersects with the moon's path. And even though the moon's gravity is starting to pull us in, we still need to flip around and put our engines in reverse to slow down and get into orbit. At this point, we can pick a spot to land at, turn our engines against our trajectory, and come out of service. Também é interessante, se a gente tiver dois objetos em órbita na Terra, se eu acelerar um em direção ao outro, eu estou aumentando a velocidade de giro. E eu vou subir para órbitas mais longe. Eu acabo não chegando. O objeto nunca chega no outro. Eu preciso diminuir a velocidade para ele começar a girar mais baixo e subir. Então, os movimentos da órbita são totalmente focados na nossa dimensão. E aí, por isso, a gente vai usar sempre computadores para fazer esses cálculos. Existe, como a professora Inês disse, uma parte de armamentização do espaço e a militarização do espaço. A armamentização é o espaço contra o espaço, satélite contra satélite, e aí a gente coloca armas no espaço, e isso ainda está muito longe, mesmo para os países mais desenvolvidos, isso ainda não é uma realidade. O que a gente tem hoje é a militarização do espaço, onde a gente usa o espaço para prover serviços para quem está no campo de batalha. E o espaço é considerado largamente um novo meio, um novo domínio de emprego militar. Antigamente, a gente só tinha terra, o ar e o ar. Hoje, o espaço cibernético são consensos que são locais de conflito. Quando o militar americano ele pisa no solo, no local isolado, para apoiar e operar militarmente uma tropa de 9 militares, ele é apoiado por cerca de 161 satélites. São satélites de comunicação, satélites de acionamento remoto e satélites que mostram a posição dele, que a gente chama comumente de GPS, tecnologia de GPS. A gente pode resumir esse serviço, 4 serviços: acionamento remoto para o acompanhamento das previsões meteorológicas, o acionamento remoto para detectar e identificar as condições do inimigo, pontos de eles onde eles estão, a partir de comunicações dos satélites, e, por fim, vai com satélite de GPS, satélite de posicionamento, navegação e sincronismo de tempo. O satélite de monitoramento, todo piloto, quando ele vai planejar um voo em cima do Brasil, ele visualiza essa informação, que é uma imagem tirada pelo satélite Voyager C6. A cada 3 horas, essa imagem fica disponível na rede net da Força Aérea, e o piloto já tem a ideia de como é que vai ser o clima durante a trajetória dele, durante o deslocamento dele
nas altitudes diversas. Então, todo piloto que começa a voar desde a corrida força aérea, ele já tem contato com o espaço através dessas imagens de satélite de futurologia. Mas os satélites de sensoriamento remoto também são utilizados para detectar o interesse, os alvos do inimigo, sem que eu precise expor a minha tripulação de um avião ou uma força especiais para entrar no território inimigo e saber o que está acontecendo lá. O satélite ele consegue passar tirando imagens sem denunciar o seu interesse e a sua intenção. E aqui a gente tem um fenômeno novo, que é o aparecimento de imagens. No próprio tiro, no próprio momento em que a ação está ocorrendo, essas imagens elas são tiradas por satélite, algo bastante caro, e elas estão disponíveis na internet. Aqui a gente vê uma imagem que é uma empresa de inteligência israelense, mostrando onde estão os helicópteros russos, e aqui uma imagem de uma empresa americana mostrando onde estão os carros de combate russos durante o conflito Ucrânia-Rússia. Então, esse objeto é uma imagem, uma informação muito cara, e hoje eles estão deixando isso à disposição na internet, que a gente entende o impacto psicológico disso na cabeça dos seus cidadãos, dos seus concorrentes das Forças Armadas. Uma segunda utilização do espaço que tem esse sensoramento remoto é a parte de comunicações. A gente consegue levar a internet de banda larga para locais isolados. E aqui eu ressalto a estação Antártica Comandante Ferraz. Então, a gente consegue, através do satélite Amazonas 3, levar uma internet de banda larga lá, os pesquisadores trabalham de lá para os trabalhando no centro. As comunicações elas são de forma estratégica, onde eu tenho grandes antenas e satélites também muito grandes para poder essa informação, mas também de forma tática. Eu tenho aqui o ressalto da conspiração em Rio, são 67 satélites em volta da Terra, provendo informação, e eu consigo um pequeno objeto de 4 quilos fazer uma comunicação breve, às vezes uma frase, uma conversa pequena, a um preço muito mais caro, mas é possível ter essa comunicação tática. E atualmente, o satélite está sendo uma grande fonte de comunicação de comando e controle para o deslocamento de uma aeronave remotamente pilotada. Então, enquanto a aeronave remotamente pilotada está próxima ao centro de comando e controle dela, até 50, 70, 80 quilômetros, é possível eu fazer o comando e controle utilizado. Mas a partir de 70, 80 quilômetros, eu preciso de um satélite para estabelecer essa ligação. E eu consigo, de Santa Maria, controlar o satélite que está girando lá no meio da Amazônia e consigo operar de muito longe. Então, o satélite ele possibilita de drones e locais isolados. E, por fim, a parte de posicionamento da navegação sincronia, normalmente a gente chama de GPS, mas, na verdade, são sistemas de GNSS, eles já são de domínio das principais potências do mundo. O americano é o GPS, o russo é o FLONASS, o Peru é o chinês, o Galileu é o europeu, o Horizonte japonês, o Navi é o indiano. Então, quase todos os países do mundo têm, e o Brasil já está com planos para fazer o seu GPS nacional. Entrando na parte de ameaças, eu usei como referência esses 3 documentos, e ressalto esse documento é o Security in Space, onde ele aponta o que tem de perigos hoje nas órbitas da Terra. Eles dividem em 4 grandes ameaças. Ameaças cinéticas, são objetos lançados contra satélites. Ameaças não cinéticas, que envolvem ataques diversos. Ataque eletrônico e ataque cibernético, que a gente vai passar por cada um deles agora. O ataque cinético são armas anti-satélite que podem ser lançadas da superfície da Terra ou satélite contra satélite. Ou então o ataque destruído pelo próprio centro de controle do satélite. Em dezembro de 2021, a revista Air Force Magazine fez uma matéria especial porque os russos, em 2021, resolveram explodir o seu próprio satélite. É o satélite Cosmos 1408, mas não era a primeira vez que isso acontecia. Ataques de mísseis contra satélites vêm acontecendo ao longo dos anos. O primeiro aconteceu em 1985, feito de uma aeronave que lançou isso contra o satélite, foi o próprio americano que fez esse ataque. Aqui são os principais mísseis que são utilizados como arma anti-satélite, no dólar russo, SN-3 americano, o chinês e o indiano.
E se a gente pegar a história de lançamento de satélites, a gente tem no início da década de 60, 70, muita utilização de listas de satélites por parte dos americanos, e a Rússia vem acompanhando, a Rússia continua fazendo isso até hoje. Aqui em 2019, a gente tem um teste indiano, e a China também começou a realizar esse tipo de teste. Então, as cinéticas, mísseis contra satélites, são uma realidade há muitos anos, e é algo que aumenta muito a quantidade de detritos e faz com que um operador espacial ele precise manobrar mais vezes o seu satélite para manter a sua órbita. A gente tem uma aproximação duvidosa, um objeto que se aproxima de um satélite real, girando em volta da Terra, e sem motivo nenhum permanece ali naquela posição, sem oferecer nenhum serviço, como se fosse um serviço de espionagem. Ele fica girando em volta daquele satélite. Isso aconteceu com códigos 2542 e 2543. Esses satélites eles foram lançados, ficaram acompanhando o satélite americano durante um tempo, e aí isso gerou uma certa reclamação americana, mas o satélite americano também era um satélite espião. Fica meio confuso. O satélite espião reclamando de outro satélite espião, mas essa é a realidade, é uma aproximação duvidosa. Na parte da eletrão cinético, a gente tem ondas eletromagnéticas lançadas contra o satélite com a intenção de explodir esse satélite. Ainda está só no mundo das ideias, no mundo das pesquisas. Nunca nenhum satélite foi explodido por laser ou por um ataque de onda eletromagnética. Mas, a princípio, seria um carro de combate ou essa arma dirigida, apontada no satélite que explodiria esse satélite. O laboratório de pesquisa americano, da Força Aérea Americana, tem pesquisa nessa área, tem simulações, mas até hoje nenhum satélite na órbita da Terra foi explodido por esse tipo de tecnologia. A parte de interferência de isso aí já é mais comum, tanto interferência do sinal como um todo, como o spoofing, que é imitar o sinal do GPS para desviar lentamente aquele alvo da sua rota, da sua trajetória inicial. Então, tanto o spoofing como o jamming é bastante comum. Aqui a gente tem os diversos tipos que podem ser utilizados, tanto os componentes de solo fazendo interferência no sinal de GPS, como os satélites fazendo interferência contra os dispositivos do solo. E é possível também que uma aeronave faça esse tipo de ataque, bloqueando os equipamentos de solo, como aqui a gente pode ter equipamentos de comunicação. E a aeronave Eco Alpha 18 para lá. É muito difícil a gente fazer um ataque de interferência em GPS que a gente não vá incomodar ou então impactar todos os outros satélites. Aqui as frequências não estão aparecendo muito bem, mas elas vão de 1.1 MHz até 1.3 MHz. Todos os sistemas de GPS eles estão operando sempre na banda aérea, em frequências muito próximas. Então, se os senhores planejam, durante uma incursão militar, uma interferência de GPS dos senhores, os senhores também vão estar interferindo nos equipamentos de GPS de toda a força aérea. Então, não adianta a Marinha calcular, planejar a execução de uma interferência no sinal de GPS e achar que não vai incomodar toda a força. Se esse ataque de GPS for próximo a uma cidade grande, a pessoa que vai planejar essa execução de uma interferência de GPS tem que pensar que vai impactar todos os serviços de ambulância, entregador de pizza, polícia, que se joga muito hoje utilizando esse serviço. Então, o ataque ou interferência em equipamentos de navegação e posicionamento deve ser feito com bastante coordenação, bastante antecedência. Existem já bastantes treinamentos e trabalhos científicos apontando soluções para o ataque de GPS, tentando prever as suas áreas de maior eficiência para que o militar, então o equipamento míssil guiado a GPS entre por áreas de menos impacto. Eu recomendo esse site aberto, gpsgen.org, é um site americano, gpsgen.org. Ele mostra, há 2 dias atrás, todas as interferências de GPS que ocorreram.
ele tem uma gradação, fica aqui na esquerda, e fica mostrando quanto que foi a porcentagem de interferência naquela área. Se não tiver nenhuma informação, é porque não houve interferência. Se a interferência foi de 0 a 2, aparece em verde. De 2 a 10, aparece amarelo. E a mais de 10% de sinal interferidor naquela região, aí aparece vermelho. Eu ressaltei essa área aqui, porque recentemente o Conselho voou nessa área aqui está a faixa de Gaza, aqui está o Egito, aqui está a Península do Sinai, Israel está aqui em cima, aqui está a Cisjordânia e Cisjordânia. Então, o Conselho entrou aqui nessa região e tem entrado para repatriar os brasileiros que estão nessa área e constantemente os pilotos estão relatando a interferência de GPS e ao estudar esse site, e existe um instituto americano que trabalha a resiliência do sinal do GPS, eles dizem que não dá para identificar e ter com certeza quem são os interferidores, se é o Hamas ou se é Israel. Porque os mísseis que estão sendo lançados contra Israel, eles também estão sendo utilizados no guiamento GPS. Então, pode ser que Israel esteja utilizando a interferência GPS para desviar os mísseis que estão sendo lançados contra eles, quanto o próprio Hamas está utilizando para não ser atacado por mísseis GPS de Israel. Então, esse artigo está nesse site aqui de ESG, então tem essa capacidade de não prever, mas ele mostra o que vai acontecer os 2 dias anteriores. Ele explica também como é que são os equipamentos que fazem essas medidas, é um site bastante interessante de ver. Mas aqui no Brasil, o IFTA, uma equipe do Laboratório de Engenharia Eletrônica, já estuda há mais de 5, 6 anos, desde 2016, eles estudam interferência de GPS, como fazer, como evitar. Então, hoje, se os senhores vão criar um cenário, e esse cenário não tem um ataque ao sistema de navegação e funcionamento, não tem um GPS dele incluso, é importante a gente procurar e tem material nacional já explicando como esses trabalhos ocorrem. Os ataques cibernéticos. É impossível qualquer tipo de operação satélite sem a área espacial, a área cibernética espacial. Os computadores, tanto a bordo de satélites, quanto que controlam os satélites no solo, são altamente dependentes de linha de comunicação, de atualizações, de usuários e senhas. Então, o que os senhores imaginam de mais simples, dos computadores, na parte doméstica de casa, da rede de computadores que os senhores têm em casa com Wi-Fi, são os mesmos princípios que regem as grandes constelações de satélites. Então, é necessário estabelecer um bom firewall, um bom controle de pacotes dentro da rede. Então, todo esse trabalho é feito constantemente em cima de controle para evitar que eles sejam atacados. E um pouquinho antes do início da guerra, do conflito Ucrânia-Rússia, uma empresa chamada Hawkeye 360, ela começou a monitorar esses ataques contra o sinal GPS nos localidades da Ucrânia. E eles precisaram colocar isso na internet, se vocês acessarem o site da Hawkeye, vocês vão ver essa imagem, e elas, depois que ficou o conflito, são as mesmas áreas que foram atacadas e que depois houve entrada na tropa. Então, isso já indica uma possível tendência doutrinária de, inicialmente, atacar com essa parte de ataque contra sinais GPS e depois entrar com a tropa naquele local. E, como eu disse, o GPS pode ser alterado o seu deslocamento através de teledisputa, onde o sinal que fornece informação de posição do GPS será alterado, e essa pequena alteração faz com que ele desvie 1 ou 2 graus e aquela trajetória então ela não consegue ser mantida. Por fim, esse início todo foi para a gente chegar nesse momento da discussão que é a seguinte do futuro. O espaço, ele entra ou entra na vida comum de qualquer cidadão. Se a gente chega num local e a cidade é desconhecida, a gente já está antes ali, a gente usa o nosso equipamento de GPS, onde a gente volta lá. O destino, qual o nome da pistaria, ele vai identificar onde nós estamos, onde está o nosso destino, as melhores rotas, e até uma inteligência artificial ele vai mostrar
qual seria a melhor maneira de ter aquele deslocamento, aquela rota. Então, esse multiforme de ações hoje que a gente tem com o nosso carro, os senhores devem imaginar mesmo desafio de implementar isso na parte militar. O Christopher Rose, esse especialista americano na área de defesa, ele era o assessor direto do deputado Martin. E ele era muito focado nessa parte de defesa, de informações especiais, e ele escreveu esse livro, que o Chen, que fala sobre o ciclo das Forças Armadas, de detectar o alvo, fazer um ataque, depois ir lá e avaliar se aquele ataque foi bem sucedido ou não. Nesse livro, ele diz que os jogos militares, nos últimos 10 anos, onde os Estados Unidos, as escolas militares, treinavam, faziam os seus cálculos, seus planejamentos contra o exército, uma força armada chinesa, nos últimos 10 anos, os 10 confrontos foram perdidos. Então, ele achou importante escrever isso e ele apresentar soluções para isso. E aí ele coloca essas soluções, ele lembra quais as tecnologias que precisam ser desenvolvidas para que os Estados Unidos tivessem a vitória em cima da China. No ressalto de cada segunda inteligência artificial, onde até para ele explicar para o povo americano que é importante juntar os assuntos militar e inteligência artificial, para ele é um assunto sensível, porque numa pesquisa americana, eles chegaram à conclusão que 30% dos americanos achavam que poderia juntar os dois assuntos, militar e inteligência artificial, eram assuntos compatíveis. Mas 70% ou tinha dúvida ou era realmente contrário a utilizar esses dois assuntos na mesma frase, inteligência artificial e militar. Eles não deveriam nunca serem misturados. Só que os inimigos americanos não pensam assim. Eles desenvolvem tecnologias utilizando inteligência artificial para identificar e, às vezes, subir esse tipo de discussão. Então, essas tecnologias, elas não são finalísticas, mas a combinação delas, inclusive, gera um benefício, uma eficiência, uma melhora de eficácia, e elas devem ser exploradas. Então, são armas cibernéticas, inteligência artificial, machine learning, tecnologia hipersônica, armas usando a tecnologia 5G, foi o que o professor Ailete apresentou para a gente, tecnologias espaciais, armas usando computação quântica, enxame de drones e armas de energia dirigida. O resultado que a gente, juntando, por exemplo, inteligência artificial, tecnologia 5G e tecnologia espacial, se a gente for aplicar isso contra um problema de transporte individual, é um número. Então, há muito tempo existia a tecnologia de pés, há muito tempo existia a necessidade da gente levantar a mão com o carro parar e a gente entrar para ser deslocado de um ponto a outro, mas essas tecnologias só se juntaram quando alguém percebeu o que de criar esses serviços móveis pelo Uber, o 99, mas são tecnologias muito fluídas, onde a gente tem um satélite dizendo onde está o carro, um satélite dizendo onde está o usuário, um destino e um caminho. E as melhores rotas e quem vai atender quem são os direcionados pela inteligência artificial. Então, quantos outros problemas que a gente tem que poderiam ser solucionados por uma dessas tecnologias que eu citei anteriormente? Então, a gente tem que hoje buscar amplamente discussões no nosso campo de batalha, porque cada opinião e cada ideia nova, e tentar aplicar e filtrar o que seria ideia nova ou ruim. O Christian Rose quer apresentar também a dificuldade dos Estados Unidos em colocar dinheiro em inovação. Grandes empresas têm voltam de 5% a 10% do seu recurso para a inovação. E as forças armadas americanas colocam menos de 1%. E eu nunca fiz esse cálculo para as forças armadas brasileiras, mas a gente tem que estar muito atento a colocar atenção em inovação. Ele coloca também a dificuldade dos nossos líderes militares, os líderes militares americanos, lidar com startups. Eles sempre esperam que as ideias boas venham de grandes empresas, grandes corporações, e são corporações dinossauros, muito antigas. Então, ele suscita a criação de cursos que preparem os líderes americanos, militares, a lidar com startups e ideias novas. Então, esse é o livro que o Champion do qual eu recomendo.
Mas nada daquelas tecnologias, elas funcionam sem uma rede robusta. Então, a guerra cibernética continua sendo um domínio que perpassa todos os outros domínios e todas as tecnologias usadas têm essa rede robusta de tecnologia. Então, senhores, a gente apresentou rapidamente o que são as operações espaciais. É muito importante todos conhecerem o que é a órbita. A órbita é o terreno de combate, então seria o oceano para navegar, então seriam essas órbitas. A gente não consegue alterar muito uma órbita e outra. As órbitas, depois que o foguete deixa o satélite naquela posição, dificilmente ele sai daquela posição. A gente viu a diferença entre armamentizar o espaço e militarizar o espaço. Eu explorei bastante a militarização, onde a gente tem 4 produtos. Na verdade, a gente pode resumir em 3, que é o sensor remoto, satélite de comunicação e as tecnologias de navegação, posicionamento e sincronia de relógio. O Brasil já está bem forte na parte de comunicação e sensoriamento remoto e carece ainda do GPS brasileiro, Sistema de Posicionamento e Navegação Sincronia de Relógio brasileiro. E, por fim, nas ameaças, hoje, com algum cenário militar, tem que estar contido interferência de GPS, é muito comum. Eu deixei até os sites principais para a gente pesquisar e trabalhar a resiliência na parte de GPS. E a pensamento de futuro, onde eu apresentei o livro Q-Chain, que fala sobre essa cadeia de detectar o alvo, identificá-lo, abatê-lo, neutralizá-lo, e depois avaliar se aquele lá foi útil ou não. Então, esse livro Q-Chain apresenta as tecnologias que devem ser exploradas no futuro para que um país possa ter sucesso contra o outro, tá? Mais particularmente no exemplo americano contra o chinês, e o quanto os líderes militares ainda precisam se esforçar, os líderes militares americanos, para entender novas ideias que vêm de startups e empresas mais jovens, vindo também de pesquisadores e pessoas mais jovens. Então, da minha parte é só, agradeço muito o convite, por acreditar no meu trabalho sempre, muito obrigado, e deixo a frase do conselho, onde fala sobre o universo. Né? Somos uma maneira do cosmos se conhecer. Eu acredito muito que tem muitos mistérios ainda, a humanidade tem muito a caminhar, muito a se desenvolver, e o universo tem para isso. Muito obrigado. É isso.